Uhum. Eu acredito que o humor é algo muito delicado, porque ele também é uma ferramenta de opressão. Imagina, eu fui um garoto dos anos 80, 90, né? O quanto se caçoava dos meninos e meninas negros e negras por conta de programas humorísticos. Eu costumo falar que o que a gente faz é o que a maioria da família preta, suburbana ou não, da periferia ou não, do morro e da favela, faz. Quando alguém cai, a gente não vai rir. A gente levanta e depois vai rir todo mundo junto, sabe? Eu acho que Uhum. esse humor negro, claro que a gente ressignifica esse termo, né? Que é um termo que se constrói a partir de uma narrativa racista. Racista. Algumas coisas a gente não consegue ressignificar e outras a gente consegue, pode e deve ressignificar, mas está nisso. A gente não ri de quem é vítima, a gente não ri de quem é oprimido, a gente ri do opressor. Muitas vezes o racismo, aliás, na maioria das vezes, o racismo, sim, é um ato violento, sim, é um ato criminoso. Mas, algumas vezes, coloca o racista numa situação muito patética, sabe? Muito patética e risível. Claro, quando a gente pode enxergar dessa maneira ou quando a coisa se coloca dessa forma. Então, a gente caçoa do opressor quando ele está numa condição risível, patética, mas não, sobretudo, violenta. Você pode dar um exemplo rápido pra gente, só pra nossa audiência pescar exatamente o que você está falando? Boa. Ai, caramba! Principalmente tem uma relação ególatra, sabe? Quando a pessoa está sendo racista e não se percebe como e se coloca como aliado, como aliada, sabe? Ou seja, não quer ouvir. Já se constrói um conceito que essa pessoa foge de uma estrutura racista e ela é aliada. Então a gente ri desse momento. A gente, claro, isso é muito subjetivo, né? Assim, porque para algumas pessoas que estão nos vendo ou ouvindo, podem falar, para mim isso é muito sério. Mas, por exemplo, a gente já consegue dar resposta quando tocam no nosso cabelo de uma maneira invasiva, sabe? Sem pedir licença. Algumas pessoas já conseguem encontrar uma forma risível de quando é perseguida num supermercado. Quando a gente percebe que aquele colega, aquele amigo, aquele familiar muito próximo é racista do nada. É muito delicado a gente exemplificar, porque no meio de milhões de brasileiros e brasileiras, para algumas questões ainda pode sentir dor. Mas o comediante negro e negra, com responsabilidade, isso é importante sinalizar. Não é todo mundo que é negro e negra que tem essa responsabilidade ou esse senso de letramento ou esse senso político de fazer piada sobre. Mas quando se sabe, a gente consegue tirar riso ou até mesmo instrumentalizar ou criar repertório sobre situações que a gente consegue dar uma resposta para o racismo.